Qual foi a coisa mais perturbadora que você já viu na casa de outra pessoa? História um. Quando o irmão mais novo da minha amiga, que agora está consultando um psiquiatra, estava no ensino médio, ele ficou obcecado por uma garota da aula de matemática. Ele perguntou se ela queria estudar junto com ele e eles começaram a se encontrar 2 vezes por semana na casa dela. Isso durou cerca de 6 meses ou mais. Até que um dia, minha amiga estava lavando roupa na casa dela e estava pegando algumas roupas do irmão no quarto dele, quando encontrou uma caixa de sapatos branca. Sempre um pouco intrometida, ela decidiu abrir para ver o que tinha dentro. O conteúdo era horripilante. Ao longo de 6 meses, o irmão mais novo dela aproveitou todas as oportunidades para pegar qualquer coisa que a menina tivesse tocado intimamente. Absorventes íntimos e internos usados, roupas íntimas e até alguns pedaços de unhas e fios de cabelo, que foram cuidadosamente colocados em um saco Ziploc. A parte de dentro da caixa de sapatos estava decorada com fotos dela, que ele sem dúvida tirou enquanto ela não estava olhando. Minha amiga nunca confrontou o irmão nem contou para as outras pessoas sobre isso, pois estava muito assustada. Ela só mostrou a caixa para mim e eu fiquei perturbado depois que vi aquilo tudo. História 2. Meu namorado tinha um colega de quarto na faculdade que literalmente nunca tomava banho. Ele tinha cheiro de presunto e ele bebia uns 6 engradados de refrigerante todos os dias. Ele jogava World of Warcraft e nunca saía de casa. Tinha roupas, lixo e sujeira espalhadas pelo chão todo. Mas quanto à questão da limpeza, é um pouco de culpa do meu namorado, porque ele não varria também. História 3. Postei essa história há alguns meses. Quando eu era criança e o Nintendo foi lançado, tinha um garoto pobre na escola que era rejeitado por todos. Seu nome era Patrick. Haviam histórias horríveis sobre seus pais. Cidade pequena. O pai dele se chamava Joe, e lembro de ter visto ele fazendo as necessidades no meio do estacionamento do shopping, num dia quente de verão na frente de todo mundo. Eles eram uma família muito suja. Então um dia o Patrick me disse que seu tio, um homem rico, enviou para ele um Nintendo de aniversário e que adoraria se alguém viesse brincar com ele. Fiquei relutante no início porque não tinha certeza se meus pais iriam deixar, mas fui mesmo assim porque me senti mal por ele ser rejeitado e sozinho. Então fomos até a casa dele e assim que abrimos a porta, senti o pior cheiro que já encontrei em toda a minha vida. Era como se fosse uma parede sólida. Dava para sentir os olhos ardendo de tão ruim que era. Só de escrever sobre o acontecido me dá ânsia. Eu estava tentando respirar pela boca, mas era pior porque eu conseguia sentir o gosto daquilo. Eu nunca tinha visto nada parecido. Tinha pratos sujos, bitucas de cigarro e excrementos de cachorro por todo lado. Tinha um sofá na cozinha com uma pequena TV, na qual o Nintendo estava conectado. A mãe dele estava jogando e nem percebeu que estávamos lá. Tinha garrafas vazias de refrigerantes e sacos de batatas fritas ao seu redor. O Patrick perguntou se ela jogou Mario a noite toda e o dia todo sem dormir, mas ele teve dificuldade em chamar a atenção dela. Depois de algumas tentativas, ela finalmente percebeu que estávamos lá e disse: "Ah, desculpa, você trouxe um amigo para jogar Mario? Vou deixar você jogar. Esse jogo é tão divertido que eu sujei as calças." A princípio pensei que ela estava brincando, mas quando ela se levantou ficou óbvio que a mulher tinha literalmente sujado as calças e feito suas necessidades no sofá todo. Suas calças e o sofá estavam molhados e havia manchas marrons em suas pernas. E o cheiro. Fui até o que parecia ser uma pia coberta de louça suja e botei meu almoço para fora em uma tigela contendo uma substância desconhecida em estágio avançado de putrefação. Eu disse pro Patrick que precisava ir embora e saí correndo pela porta. Nunca contei essa história aos meus pais porque tive medo da reação deles, mas acho que vou contar para eles na próxima vez que os ver. História 4. Eu estava na casa desse cara. Ele era bem estranho
estranho no começo, mas éramos amigos há tanto tempo que eu nem percebia mais. Até um dia, quando eu estava no quarto dele assistindo TV junto com ele, as paredes do quarto dele eram cobertas de fotos de antigas estrelas de cinema dos anos 20 aos anos 40. Eu estava sentado no chão quando eu senti algo arranhando um pouco a minha perna. Eu olho para baixo e é uma unha cortada. Não liguei porque pensei que ele provavelmente esqueceu de jogar fora. Só que não. Assim que eu vi a primeira unha cortada, eu também vi o resto. Literalmente havia centenas de unhas cortadas por todo o chão. Ele me viu olhando para o chão com uma expressão de horror no meu rosto. Daí ele riu e me disse que as unhas cortadas eram as amigas dele. História 5. Eu tinha cerca de 12 anos. Meu vizinho tinha cerca de 15 e o irmão mais novo dele tinha cerca de 9 anos. Meu vizinho e eu estávamos sentados no quarto dele jogando o Medal of Honor original, no final dos anos 90. O irmão mais novo dele entrou no quarto correndo, segurando um brinquedo para adultos, que era roxo e enorme, que ele tinha encontrado no quarto da mãe dele. Seu irmão mais velho então toma o brinquedo da mão dele, dá um tapa na cara dele usando o negócio e diz para ele colocar de volta onde ele tinha achado. Nunca ri tanto na minha vida. História 6. Eu tinha alguns amigos nerds que moravam na parte ruim da cidade. O apartamento deles estava totalmente infestado de baratas, mas eles criaram uma espécie de relacionamento com elas. Eles adoravam pintar miniaturas. E quando uma barata chegava muito perto, eles batiam nela com um pincel. Então eles tinham várias baratas fazendo cosplay de Coração Valente, correndo por aí com os corpos meio coloridos com tinta brilhante. Um dia eles estavam jogando um jogo demorado, não me lembro o que era, com um de meus amigos que tem muito azar. Cara legal, sempre de bom humor, mas a vida sempre dá um jeito de estragar o dia dele. Depois de horas de jogo, ele ganhou e pulou da cadeira para comemorar. O único problema é que ele pulou da cadeira igual o Super Mario. Bateu a mão em uma placa de isopor no teto, tirou ela do lugar e fez com que uma chuva de baratas multicoloridas caísse sobre ele. Me contaram que ele ficou ali parado e gritando. História 7. Minha descoberta nem foi na casa de outra pessoa, infelizmente. Quando criança, encontrei o brinquedinho da minha mãe na cômoda dela, quando eu estava bisbilhotando, tentando descobrir onde ela escondia o pote onde guardava todas as suas moedas. Fiquei traumatizada. Algumas coisas você simplesmente não quer associar à sua mãe. História 8. Você já viu um hamster empalhado? Eu e alguns amigos demos uma passada na casa de um cara antes de sairmos à noite. Ele tinha 3. História 9. Isso não é tão ruim, mas a amiga em cuja casa estou hospedado tem uma política de se for amarelo, não dê descarga em seus banheiros. E seus filhos parecem não se lembrar da segunda parte. Se for marrom, dê descarga. Já vi e cheirei coisas terríveis. Vou te dizer uma coisa: eles não vão comer Taco Bell enquanto eu estiver hospedado na casa deles. História 10. Fui chamado à casa de um doente mental, onde vi que ele tinha guardado toda a urina e excrementos que fez, provavelmente pelo último ano inteiro. Centenas e centenas de potes estavam empilhados nas prateleiras e ele estava ficando sem espaço. História 11. Um conhecido meu e a esposa se mudaram para uma casa recém-construída, alugada, com 2 cães grandes, labradores. Eles já estavam morando lá há alguns meses e eu fui vender algumas coisas de computador para eles. Tinha sujeira de cachorro por toda a parte, sem falar da quantidade de pelos.
Muitas pilhas secas de tamanho normal, algumas pisoteadas e manchas no carpete da sala. Os dois eram viciados em computadores, então passavam todo o tempo na sala de informática que ficava no andar de cima. Subindo as escadas, tinha pelo suficiente para fazer pelo menos mais 3 ou 4 cachorros. Notei alguns excrementos no andar de cima, mas a sala de informática estava quase toda limpa. Eles não tinham muita coisa em casa no que diz respeito a móveis ou coisa do tipo. Não é como se eles fossem acumuladores, eram apenas preguiçosos e muito sujos. História 12. Tive um amigo na escola primária que os pais eram quase acumuladores. Não era ruim o suficiente para ir parar no show de televisão, mas era bem difícil se locomover pela casa. Acontece que, embora fosse difícil para as pessoas se locomoverem, era como um parque de diversões para as lacraias. Elas estavam por toda parte. As grandes pareciam ter sido atingidas por doses altíssimas de radiação e sofrido algum tipo de mutação genética. Eu dormia lá de vez em quando e juro que dava para ouvir as lacraias correndo pelo chão durante a noite. História 13. Enquanto estava na faculdade, visitei o apartamento de um amigo. Era verão no Maine e chovia muito. O porão estava quente e escuro. Tive que descer para encontrar o martelo e outras ferramentas. E quando acendi a luz, pude ver um pequeno tapete na parte inferior da escada, que aparentemente coletava a umidade da água que corria pelas escadas e das paredes do porão que tinham vazamento de água. Aquele tapete estava completamente coberto com cogumelos e fungos com pelo menos 12 centímetros de altura. Portanto, se eu pisasse naquele tapete, meus pés desapareceriam nele e ficariam cobertos por 12 centímetros de cogumelos. O que era mais assustador nisso era que os cogumelos se inclinavam na minha direção quando eu chegava perto e lançavam esporos no ar quando sentiam o ar quente que descia do andar de cima. Então era como se eles estivessem te observando, ou como se pudessem sentir você perto deles. E tentavam lançar esporos se eles sentissem movimento no ar perto deles. Eu nunca tinha visto cogumelos reagindo ao calor, ou a alguém que estivesse próximo. Muito menos vi um cogumelo tentando lançar esporos no ar para pegar em você. Eu estava fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo, e com medo da possibilidade dos esporos se espalharem pelos meus pulmões ou algo assim, eu fugi. História 14. Um amigo meu é avaliador de imóveis em Nova Jersey. Ele entra na sala da casa de um cliente em particular e tem um caixão de vidro na sala com o corpo de uma mulher preservado dentro, à la Lenin. O cara diz que é a mãe dele. Meu amigo disse que foi a avaliação de uma casa mais rápida que ele já fez em toda a sua carreira. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.